Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para você. Está chegando, deixa eu ajeitar aqui agora para ver se a gente fica melhor. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Vamos lá, vamos chegar. Vamos lá, em nome de Jesus. Olha aí a Raine, Anderson, eita glória, Tassiano, a Lara entrou também. Gerlene. Eita glória, Gerlene, quem mais? Adael. Adael tava meio sumido, não foi? Foi impressão minha. Adael Adael, vá se preparando aí, viu? Vá se preparando que domingo eu quero você aqui louvando, viu? Vá, desenferrujando os dedos aí. Prepara aí, em nome de Jesus, domingo agora. Cosma. Olha a Daniela, olha a Carla, olha a Rafa. Cosma, Kessia. Cosma, eita glória. Kessia, Manali, quem? Silvio, eita glória. Enoque, Pauline, José Paulo, quem mais? Amém, glória a Deus. Deixe-me pedir uma coisa a vocês, sobretudo aqueles que estão no Facebook. Há uma fórmula aí, que você coloca em modo de sala de vídeo. Isso nos ajuda a compartilhar para todos os seus amigos. Vão estar vendo essa live nesse momento. E depois que o culto acaba, ela ainda fica rolando e alcança muitas pessoas, tá bom? Olha a Dora, que bênção. Beto, Irene, quem mais? Luciana, eita glória, hoje vai ser bênção. Boa noite, Beto. A paz, glória a Deus. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor? Tenho certeza que hoje vai ser show. Amém? Deus vai falar com você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos juntos e reunidos aqui no Teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco, tem protegido e cuidado de cada um de nós. Mas, Senhor, nós te pedimos que nesse instante o Senhor possa falar de forma poderosa a cada pessoa que nos vê, que nos escuta, e que a Tua palavra possa trazer esperança, ânimo para aquele que está abatido, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa renovar a cada um daqueles que nos veem e nos assistem agora, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Antes de nós começarmos o louvor, eu quero dizer que todos os dias nós temos mandado para muitas pessoas o tijolinho bíblico, e tem sido uma bênção de Deus. Muitas pessoas têm sido tocadas pela palavra que tem sido ministrada ali. Muitas pessoas têm voltado para o Senhor Jesus, aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero motivar você a estar compartilhando essa bênção. Há pessoas que mandam para 200, 300 amigos e têm abençoado através do WhatsApp. Você também tem a possibilidade, porque tanto no Instagram como no Facebook nós temos colocado os vídeos também no tijolinho bíblico, tá bom? Então o tijolinho bíblico, ele tem esse nome porque, assim como uma edificação é colocada tijolo por tijolo, cada palavra, cada mensagem, ela vai fundamentando a nossa vida espiritual. Por isso que é tijolinho bíblico. Cada tijolo, cada momento, a cada culto, a cada palavra que é ministrada está edificando a nossa vida espiritual. Amém. Então, nos abençoe a abençoar a pessoa. Compartilhe essa bênção, nos ajude a abençoar pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu convido você, onde você está. Acredito que muitos de vocês estão nas casas de vocês, nos seus quartos. Eu convido vocês essa noite para fechar os teus olhos e gerar dentro de você uma fome e uma sede pela presença de Deus. A gente se acostumou a sentir saudades
da glória de Deus. A gente se acostumou a sentir saudades da adoração. E a gente perdeu, sabe? A gente perdeu no meio do caminho que é sentir saudades pelo Deus da adoração. E eu convido você, onde você está, para gerar dentro de você, para pedir a Deus: Senhor, gere em mim uma fome pela sua presença. Porque Moisés, quando ele estava no deserto, o Senhor ofereceu os seus anjos para ir com ele. Ele disse: não, Senhor, se a tua presença ela não for comigo, eu não irei, eu não saio daqui. Não me deixe sair daqui sem a tua presença. Não é sobre a certeza de que o Senhor está cuidando de mim. Não é sobre a certeza que a tua glória está sobre mim, porque os anjos estavam sobre Moisés. Os anjos estavam disponíveis, mas é a certeza da presença do Pai. Então gere dentro de você fome e sede pela presença de Deus. Gere em nós, Senhor, uma fome. Tanto precisamos te conhecer mais, nos aproximar mais, conhecer o que está no seu coração. Cante que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Cante isso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Mais uma vez diga que Ele é poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, nós te adoramos, Senhor, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, nós adoramos aquele que está no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio para todos sempre, pelos séculos
as nossas casas, que não se restringe aos templos, Deus. Tenho sede de ti, a sede que é gerada no secreto, desejamos ter mais. Voltar ao início de tudo, nos primeiros dias, quando te buscávamos pelas madrugadas e não precisávamos de plateias. Minha alma anseia por ti. Diga que Ele é poderoso, poderoso Deus. Cante isso mais uma vez. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma tem sede de Deus. Gere em você também uma sede de Deus. Saber que Ele está cuidando de você. Saber que Ele está cuidando da sua vida, da sua casa. Que Ele nunca te deixou. Ele nunca te desamparou. Os braços dele sempre estiveram estendidos para você. Prontos para te abraçar. Prontos para te consolar. Prontos para te envolver com as decepções da vida. Ele é o único que não te deixa. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se envolva nele essa noite. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso. Em teus braços queremos descansar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declare que você está seguro nos braços dele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, nem te deixou, nem vai deixar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Cante isso com fé. Em teus braços. Em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu descanso. Eu recaio, cante, eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tua
noite a descansar nos braços dele. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. É tempo de se lançar em seus cuidados. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Cante. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Coloca a mão no teu coração e canta esse refrão. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, igreja. Bom estar novamente com vocês. Vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. E diz assim: E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: Orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo estás traindo o Filho do Homem? Até aqui. Vamos nesse momento orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez pedir a Tua presença em nosso meio, que Tu possas estar, Senhor, falando com a Tua igreja nesse momento reunida através das redes sociais, falando com a Tua igreja aquilo que ela tem necessitado ouvir, que o Senhor possa usar a minha vida de uma forma, Deus, que os meus ouvidos possam estar sensíveis à Tua voz e que a minha boca possa ser um instrumento para pregoar a Tua verdade para essa igreja nessa noite. Eu conto, Espírito Santo de Deus, com a Tua ajuda, eu conto com a Tua ação através da minha vida e sobre a minha vida. Assim, ó Senhor, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.
Essa semana, irmãos, é uma semana que, para nós todos, cristãos, aqueles que seguem os caminhos de Cristo, aqueles que se consideram igreja do Senhor Jesus Cristo, é uma semana onde, dentro do calendário cristão, é o mais importante. Ainda que nós tenhamos muito envolvimento com o Natal, nós gostamos da data, eu particularmente amo a data do Natal, onde nós entendemos que também é uma data importante, onde nós comemoramos o nascimento de Cristo, mas a Páscoa, ela na verdade é um atributo, é a maior expressão de amor, é a maior manifestação de amor que eu e você poderíamos receber, porque é exatamente nesse período onde nós relembramos que alguém nos amou, onde nós relembramos que alguém, por amor, fez algo que ninguém mais poderia fazer. Se nós tivermos a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, se nós tivermos o filho melhor do mundo, a melhor amiga, o melhor amigo, o melhor esposo, a melhor esposa, aquele que você pode contar, aquela pessoa que você sabe que você pode contar, mas ainda assim, nem de longe, essa pessoa ela se aproximaria ao nível e à intensidade de amor como Cristo nos amou. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é um dos textos mais lindos porque vai mostrar exatamente um ponto onde esse amor ele trouxe para Cristo uma sensação, trouxe para Jesus Cristo um nível tão absurdo, um nível tão grandioso de dor que Jesus Cristo, apesar de ser 100% homem, ele carregava na sua natureza a divindade, 100% Deus e 100% homem. Enquanto Jesus Cristo andou na terra, enquanto ele promoveu milagres, enquanto ele libertou pessoas, enquanto ele falava a respeito da sua missão, a divindade de Cristo, ela se expressava, ela se manifestava. Quando Jesus, por exemplo, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, era Jesus, Deus, sendo manifestado ali. A glória de Deus sendo manifestada através de Jesus Cristo. Quando Jesus expulsava, expelia os demônios, como aquele demônio que carregava em si legiões, o demônio do Gadareno, era a divindade de Deus sendo manifesta através de Jesus Cristo. Quando Jesus curou os cegos, fez coxos andarem, mulheres como a mulher do fluxo de sangue ser curada, era Jesus, na sua divindade de Deus, sendo manifesto. Mas nesse texto que nós lemos, e eu gosto muito da versão que está em João, porque são os evangelhos sinóticos, nós vamos ver o mesmo texto sendo replicado em Mateus e em Marcos. Mas apenas no evangelho de João, no versículo 42, Jesus ele vai mostrar agora um pouco, ele vai deixar e vai dar vazão a um pouco da sua natureza humana. Ele vai mostrar um pouco da sua fragilidade, porque Jesus, homem, no 42, ele faz uma oração que todos nós, em meio às dores, em meio à angústia, também faríamos e fazemos todos os momentos. Porque ele chega para Deus na sua oração, ele chama aqueles 3 discípulos mais chegados. Ele fala, olha, eu necessito que vocês me acompanhem, eu necessito que vocês venham orar por mim. Porque Jesus ele estava sabendo o que ia acontecer diante daquelas próximas horas. Deus conseguia vislumbrar o que nas próximas horas, a agonia que ele iria passar. E aí ele chega a um momento onde ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Porque o cálice, na verdade, era a vontade de Deus sendo estabelecida através de Jesus. Era a missão na qual Jesus, 30 anos antes, na verdade 33 anos antes, havia nascido. Era a missão na qual estava agora se estabelecendo, chegando ao seu patamar
para que ele, o Cordeiro de Deus, viesse de fato agora ser sacrificado, para que o Cordeiro de Deus viesse para tirar e exterminar o pecado do mundo. E Jesus, então, quando ele faz essa oração, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, era o Jesus homem, que olhava diante da situação que estava para viver, porque o Jesus Deus já se via ali na cruz do Calvário. O Jesus Deus já contemplava aquela cruz que ele teria que carregar. O Jesus Deus conseguia ver a coroa que iriam implantar na sua testa. Eu estava vendo um estudo essa semana, aquela coroa de espinhos, como uma metáfora onde eles queriam, na verdade, desdenhar a respeito de Jesus, que se dizia rei de Israel, rei dos judeus. Eles prepararam aquela coroa e eles prepararam e aplicaram uma árvore na qual, em seus galhos, o nível de espinhos, o espaço, o intervalo entre um espinho e outro era muito pequeno. E alguns estudiosos vão dizer que havia naquela coroa nada menos que 400 espinhos que foram encravados na fronte do rei. Jesus já via e já sentia como Deus a dor daquela coroa sendo implementada na sua testa, encravando sua cabeça. Jesus, Deus, também conseguia contemplar nesse momento em que ele pede para que o Pai afaste dele essa dor. Ele conseguia contemplar também os seus algozes dando-lhe chibatadas. E esse instrumento que eles usavam, o azorrague, na verdade elas tinham em cada ponta 7 tiras de couro e nas suas pontinhas eram ossos, onde cada vez que eles davam a chibatada, e seriam 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39 chibatadas, cada chibatada daquela, cada tirinha de osso, arrancaria a pele e deixaria em Jesus nas suas costas, no seu pescoço e na sua cabeça. O Jesus Deus também conseguia nesse momento de dor observar que depois daquelas feridas todas abertas, depois dele ser escarnecido, humilhado, ele conseguia ver que depois das feridas abertas durante a noite iriam colocar um manto, também como uma forma de desdém, como uma forma de brincadeira. Aquele seria o manto que todo rei carregaria. O Jesus Deus também contemplaria na sexta-feira, pela manhã, aqueles mesmos algozes arrancando das suas costas o manto que a noite passou sobreposto sobre as feridas dele. E nós sabemos o quanto é doloroso se a gente tiver uma ferida e alguém arrancar com um esparadrapo. Ali naquele momento em que eles puxavam, arrancavam simplesmente todas as feridas que estavam abertas pelo corpo já dilacerado de Jesus. Jesus, no Evangelho de João aqui, nós vamos ler que a sua agonia chegou no extremo máximo, onde ele começa agora a transpirar sangue. Alguns especialistas, alguns médicos vão dizer que o nível de adrenalina, o nível de angústia, de extrema angústia e a severa alteração emocional que Jesus passou, fez-lhe transpirar sangue misturado com o seu suor. Jesus ali já começava a apresentar um nível de estresse, um nível de dor, porque ele sabia que começaria ali um calvário onde ele mesmo, por amor, escolheu passar. E depois que Jesus, então, sabendo com quem andava, porque esse texto vai falar que depois que ele chama os seus 3 discípulos amigos para orarem juntamente com ele, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não suportaram orar. Estavam cansados, estavam fadigados. E Jesus chega e fala assim: vocês não conseguiram orar comigo nem por 1 hora, por 3 vezes, quando ele volta. No momento onde ele experimentou também a solidão,
ele chega e fala: vocês não conseguiram orar, vocês não conseguiram se manterem firmes, intercedendo pela minha vida. E pela terceira e última vez, então ele fala: chega. Chegou a hora onde o Filho do Homem, onde o Filho de Deus haverá de cumprir o seu propósito. Jesus, nesses 3 anos e meio de ministério, quando ele escolheu os seus 12, ele sabia exatamente com quem andava. Jesus, ele conhecia as pessoas que viviam ao seu redor, porque Jesus, ele conseguiu viver alguns sentimentos, algumas experiências que eu e você talvez não suportaríamos viver. Jesus pôde viver a rejeição pelo seu povo, porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus conseguiu viver uma perseguição. Todas as vezes em que ele estava pregando o Evangelho, ele sabia que ali haviam doutores da lei, fariseus, esperando só um deslize, esperando só uma palavra torpe de Jesus para acusá-lo. Jesus conseguiu viver com a injustiça, quando na verdade ele tomou de forma deliberada os pecados que não eram seus, porque ele sabia que apenas com o derramamento de um cordeiro, sem dolo algum, um cordeiro imaculado, era para que todos nós hoje pudéssemos ter sido agora chamados de filhos de Deus. Essa justiça que hoje nós somos justificados, hoje nós podemos dizer que temos acesso ao Pai, é porque Ele, mesmo não tendo cometido pecado algum, mesmo não havendo sobre Ele nenhum nível de transgressão, mas Ele escolheu, por amor, sofrer a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus, ele pôde experimentar também a ingratidão, quando ele curou aqueles 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Ele soube o que era fazer e alguém ser ingrato diante daquilo que ele havia feito. Jesus pôde viver e experimentar também a traição, quando ele escolheu um dos seus 12 para andarem com ele, para sentarem à mesa com ele, para vivenciarem com ele o ministério aqui na terra. E ainda assim, na última ceia, ele declarou que entre os 12 haveria alguém ali que iria o trair. Mas o bom do Evangelho, o melhor da novidade de vida, das boas novas que o Evangelho traz para mim e para você, é que no lugar da rejeição, igreja, nós estamos no lugar agora à aceitação. Glória a Deus. Jesus trouxe exatamente o nível de substituição para mim e para você. Aquele que viveu a rejeição agora trouxe para mim e para você um nível de aceitação. Glória a Deus. Quando Zaqueu, por exemplo, aquele que deturpava, aquele que fraudava através dos coletores, ele estava agora desejoso por ver Jesus passar. E Jesus chega para Zaqueu e fala: olha, desce da árvore, porque agora eu vou entrar na tua casa, eu vou cear com você. E não mais que isso, eu te trago agora um nível, agora você era rejeitado, eu te trago um nível agora de aceitação, Zaqueu. No lugar da rejeição, eu te dou agora aceitação. Jesus pode dar também para todos nós, no lugar da perseguição, agora a inclusão. Como aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher estava vivendo nos guetos, aquela mulher ela vivia agora totalmente isolada da sua família, isolada da sociedade. E Jesus, através de um toque no qual aquela mulher pela fé tocou na orla das suas vestes, e Jesus fez com que todos que estavam ali soubessem: porque agora, mulher, a tua fé te salvou. Agora, mulher, você não vai ser mais olhada pela tua hemorragia. Você não vai ser mais olhada pela tua impureza. Eu te incluo novamente agora no meio da sociedade. Eu te trago novamente para estar no nosso meio. No lugar da ingratidão, ele trouxe a justificação. Aquela mulher adúltera, pega em adultério, todos estavam preparados para a sentença de morte daquela mulher. Todos estavam aqueles com uma pedra na mão, porque aquela mulher,
ela merecia de fato a morte. Porque toda pessoa pega em adultério merecia ser apedrejada até a morte. Mas Jesus, olhando para a vida daquela mulher e olhando para a vida dos acusadores, faz uma sentença ainda mais justificada. Porque ele olha para todos e fala assim: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu lhes dou a oportunidade de serem juízes dessa mulher. E quando então Jesus decide levantar a sua fronte, ele olha e em sua frente só havia a mulher pecadora. E Jesus faz uma pergunta como se não soubesse da resposta. Ora, onde estão os teus acusadores? Não há mais nenhum aqui? Então eu também te absolvo, mulher. Vai e não peques mais. O meu sangue te justifica de todo o pecado. No lugar da traição, então, ele dá lugar à graça. Porque quando ele fala, já ali na cruz do Calvário, sofrendo a morte de cruz, ele faz uma oração para Deus e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No lugar da injustiça, ele deliberou o perdão para mim e para você. Porque quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, foi olhando para mim e para você. Jesus, ele sabia exatamente que eu e você não suportaríamos tamanha justiça. Não suportaríamos tamanha morte. Todos nós merecíamos a morte. Nós todos estávamos condenados à morte e morte eterna. Mas Deus, por amor de mim e de você, e se há um versículo na Bíblia no qual nós poderíamos resumir toda a expressão do amor de Deus, se a Bíblia ela pudesse ser resumida em apenas um versículo, toda a história desse amor, toda a expressão, toda a revelação, toda a manifestação desse amor se dá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês estão entendendo o que é isso, igreja? Nessa semana nós não estamos comemorando mais um feriado. Nessa semana nós não estamos comemorando mais um calendário onde nós gostaríamos de ficar em casa. Nós estamos rememorizando, nós estamos lembrando que um dia, há 2020 anos atrás, alguém nos amou de uma forma tão profunda, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão sublime, de uma maneira tão sacrificial, que foi até os últimos limites, para que eu e você hoje pudéssemos ser chamados de filhos e filhos de Deus, para que nós pudéssemos ser adotados por Deus, para que nós agora não precisássemos mais derramar nenhum sangue, porque o sangue do Cordeiro foi derramado para justificar a mim e a você, para nos purificar de todo o pecado. Não é uma data qualquer, é simplesmente a data onde Deus encarnado veio ao mundo, habitou entre nós e sofreu morte e morreu em favor de mim e de você, para que hoje nós não viéssemos mais a perecer, para que hoje nós não viéssemos mais a ter como futuro a morte eterna. Nós não vamos mais herdar o inferno, aleluia! Nós não vamos herdar mais a morte eterna, porque alguém nos amou de uma forma tão profunda, de uma forma que ninguém mais poderia nos amar, que abriu mão do seu único filho, porque ele amou o mundo como ele era, o mundo como ele é. Deus não escolheu as pessoas que ele iria amar, ele simplesmente amou o mundo. Ele ama a mim e a você, apesar de quem nós somos. Foi por amor. Essa é a maior expressão de amor que alguém pode dar. Essa é a maior expressão de amor que alguém pode dar para você. Porque ele olhou para mim e para você. Jesus, quando decidiu não descer da cruz, ele tinha a opção
de descer da cruz, ele sabia o que o esperava. Jesus, ele sabia exatamente o que ele iria passar. Mas no momento em que ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o Jesus, Deus gritou, bradou, contudo, não se cumpra o meu querer, não, mas a tua vontade seja estabelecida através da minha vida. Foi por amor que ele decidiu não descer da cruz. E sabe quem ele olhou? E sabe quem ele conseguiu vislumbrar naquela cruz? Quando ele se entregou à morte, ele conseguiu olhar para mim e para você. Ele conseguiu olhar para as nossas vidas. Ele conseguiu olhar para as nossas limitações. Ele conseguiu olhar para os nossos pecados. E ele sabia que nem eu nem você teríamos capacidade alguma. Nós não merecíamos o perdão. Isso é graça, isso é amor, isso é algo que nós não merecíamos, mas foi a graça de Jesus que nos alcançou. E aí finalmente, naquela sexta-feira, quando Jesus de fato se entrega à morte, depois de agonizar, depois de ter o seu corpo dilacerado, alguns especialistas vão dizer que ele chegou a perder praticamente 3 litros de sangue. E Jesus, ele fazia um esforço tremendo para se manter em pé naquela cruz. Porque quando eles levantaram a cruz de Jesus, ele tombou para frente. Alguns vão dizer que seria suficiente apenas 15 minutos. 15 minutos para que Jesus morresse sem ar. Jesus poderia escolher trocar as 3 horas de agonia naquela cruz pelos 15 minutos. Mas no esforço tremendo, no esforço de quem desejaria cumprir até o final a sua missão, ele volta o seu corpo, porque Deus não receberia o sacrifício de uma carne sufocada. E Jesus então, depois de 3 horas naquela cruz, pendurado no madeiro, ele entrega-se à morte. E naquele momento se cumpre algo que foi estabelecido, está estabelecido até hoje para mim e para você. O templo, que havia um véu, uma cortina, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar para fazer a expiação pelo pecado de toda a humanidade. Porque ninguém mais, absolutamente ninguém mais, tinha direito a entrar na presença de Deus. Ninguém tinha direito, apenas o sumo sacerdote era o representante de Deus e do homem. E quando finalmente, naquele momento onde Jesus fala, está consumado, preço pago, dívida paga, naquele momento o véu que fazia a representação da separação de Deus e o homem, ele é rasgado de cima a baixo ao meio, como uma simbologia, uma representação que agora absolutamente nada, mas ninguém fará separação entre Deus e o homem. Aleluia. Porque a ponte foi agora erguida. Jesus agora se torna o único caminho para chegar a Deus. Jesus agora traz a reconciliação de Deus com esse homem e desse homem com Deus. Cancela os nossos pecados para que todos nós agora, 2020 anos depois, justificados por esse amor, redimidos por esse amor, podemos chamar Deus de Abba Pai, de Paizinho. Fomos adotados porque alguém nos amou de tal maneira. Vocês estão entendendo isso? E aí em João 3:16 vai dizer que apenas aqueles que creem que Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho, mas apenas aqueles que creem no seu nome, apenas aqueles que creem que Jesus de fato é o Filho de Deus e que nós não teríamos capacidade alguma de nos chegarmos a Deus porque somos pecadores. Apenas o sangue de Jesus poderia nos purificar e nos trazer a redenção até Deus. Apenas aqueles que creem têm a possibilidade de não mais perecerem e de terem a vida eterna.
E eu queria fazer um convite nessa noite. Se há alguém que esteja nos assistindo aqui através do Instagram, ou até mesmo através do Facebook, e você até esse momento, de fato não foi alertado, ou não compreendeu esse amor, porque talvez vieram lhe falar a respeito de religião, vieram lhe falar a respeito de igreja, ou quem sabe vieram até lhe falar do inferno, apresentando o inferno, querendo que você fosse ao céu. Mas nesse momento eu estou falando a respeito de amor. Amém. De alguém que nos amou. E de alguém que ele é suficiente. Que a Bíblia vai dizer que nenhum nome há pelo qual nós possamos ser salvos. Apenas através do sacrifício de Jesus é que eu e você podemos ter acesso à vida eterna. Todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos desgarrados. Mas se você hoje está entendendo essa palavra, está dizendo assim: eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu agora compreendo que o único caminho para chegar a Deus é através de Jesus, o seu único Filho. Porque Jesus vai dizer: olha, eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, mas eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Se você nessa noite tem vivido mais tempos de morte do que de vida, e ele está dizendo: e ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus está dizendo o seguinte: existe uma porta e eu sou a porta para chegar a Deus. Existe um nome e eu sou esse nome para chegar a Deus. Existe uma fonte e eu sou essa fonte para você chegar a Deus. Existe um perdoador e eu sou o caminho para você receber perdão. Se você até agora nunca reconheceu de fato, nunca observou de fato essa expressão de amor, porque talvez apresentaram para você um Jesus histórico, talvez para você assistir os filmes de Páscoa já caiu no comum, no normal, essa noite eu quero trazer uma novidade de vida. Se você nunca de fato, até esse exato momento, nunca aceitou Jesus como teu único Senhor e suficiente Senhor, se você reconhece o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, que foi por você, foi por amor a você que ele fez isso, e você quer agora entregar a direção da sua vida, o controle da sua vida, reconhecendo que você sozinha não consegue mais. Você até agora, quem sabe, já tentou conduzir os seus passos, e o que você olha é um caminho que você trilhou de dores, de más escolhas. Quem sabe você olha para trás e você consegue enxergar é apenas um caminho pavimentado em cima de pecados dos quais você não consegue nem olhar diante do espelho, tamanha a vergonha que você está. Mas Jesus te deseja nessa noite como Amém. Você está. Então, se existe alguém aqui nas redes sociais que até esse exato momento não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a palavra de Deus diz que se você confessar com os seus lábios e você crer com o seu coração, você será salvo. Você fala aqui na rede social, você responde: eu, pastora, eu ainda não recebi Jesus, mas nessa noite eu entendi o sacrifício de Jesus. Eu entendi que Jesus me ama como eu estou, que Ele me deseja exatamente como eu estou. Eu quero agora entregar a minha vida para Jesus. Eu quero agora entregar a condução da minha vida para Jesus. Eu não quero mais caminhar sozinho. Porque eu reconheço que sozinha eu nada posso fazer. Sozinho eu não posso. Se há alguém aqui, fala comigo agora aqui nesse momento que eu quero orar por você. Porque sabe o que vai acontecer quando você fizer essa oração comigo? Você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Você vai herdar a vida eterna juntamente com os que são de Deus. Você entende isso? Eu não estou pregando igreja, eu não estou pregando religião, mas eu estou pregando Jesus de Nazaré, aquele que era, é e há de vir, aquele que é suficiente para perdoar os nossos
Você consegue enxergar isso? Você consegue entender que tamanho amor é esse? Que imenso amor é esse que Ele abriu mão de estar ao lado de Deus porque nos amou, porque nos ama ainda. Eu quero orar com você, se existe alguém em nosso meio que está escutando essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento apresentar todas as vidas que nesse momento estão te confessando como um único e suficiente Salvador. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a possibilidade de, através desse meio, a Tua palavra chegar, porque ela já é viva por si só. Muito obrigada, Deus, porque o Teu sacrifício há 2020 anos atrás, Ele foi suficiente para que hoje nós pudéssemos herdar a vida eterna, para que hoje nós possamos Te chamar de Pai, porque hoje nós todos nos tornamos filhos de Deus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada porque ninguém, absolutamente ninguém, poderia nos amar como o Senhor nos amou. Obrigada por essas vidas que estão se rendendo diante de Ti. Obrigada porque o Senhor escreve o nome de cada pessoa nesse momento no Teu livro, para nunca mais apagar. Obrigada, Senhor, por esse amor. Assim nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Só pra mim.
amados. Amém, queridos. Estamos chegando ao final do nosso culto Peniel e eu quero dar 2 avisos para vocês. Dois. O primeiro é que quando nós pedimos para você compartilhar as lives, nos ajuda a alcançar pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que estão longe do Senhor. E é tão fácil fazer, é tão fácil compartilhar. Nós estamos aqui tentando levar para você uma palavra de esperança, uma palavra firme e forte, porque nós cremos que Deus está no controle. E nós precisamos que você nos ajude. Faça isso, é tão fácil. É tão fácil compartilhar a palavra do Senhor. Então não faça a equação matemática de quantas pessoas vão ser alcançadas, simplesmente faça. E você vai ver que muitas pessoas vão procurar você e vão te agradecer. Nós temos falado através do tijolinho bíblico, eu tenho sido impactado porque nós temos visto muitas pessoas falando para os irmãos que têm mandado esse tijolinho bíblico para os amigos, como tem sido importante. Pessoas têm sido salvas através do tijolinho bíblico, pessoas têm sido confortadas através do tijolinho bíblico. Quem sabe para você que já é crente há muito tempo, essa palavra não seja nova, nem seja aquela que você está acostumado muitas vezes a escutar na igreja, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada, está sendo levada a Deus. Então, nos ajude. A segunda coisa é que nós precisamos que você que é membro do SEI Gravatar, você não esqueça que apesar da igreja estar funcionando online, tudo está funcionando, as células estão funcionando, o templo continua nos gerando despesa e nós precisamos que você nos ajude. Aliás, eu nem precisaria estar falando sobre isso, porque eu creio que o dízimo não é questão de dinheiro. Não gosto de estar apelando aos irmãos nem falando tal coisa, vocês veem que eu não falei até agora. Não falei por um motivo, eu creio que nossos irmãos em Cristo, essa igreja linda chamada Centro Evangelístico Internacional de Gravatar, tem o entendimento, a compreensão que a igreja está funcionando. Nós precisamos honrar os nossos compromissos. Não é questão de dinheiro, é questão de honrar a Deus. Tá bom? Estenda a tua mão. Nós vamos orar agora. Estenda a tua mão para receber a bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo louvor que foi entoado nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor usou a vida dos teus servos aqui, do João, da Joyce, para nos abençoar, para nos levar a uma adoração, nos chegarmos mais perto de Ti. Obrigado pela palavra que foi ministrada, Senhor, pela pastora Fabiana. Obrigado a Deus pela vinda dos nossos irmãos que estão aqui ao nosso lado. Obrigado pela vida deles. E muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel que não nos deixará, não irá permitir nos faltar nada. A paz que excede todo entendimento. E nós nos apropriamos de tudo isso que foi falado, tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo, tudo o que foi passado na cruz do Calvário, foi única e exclusivamente por amor a nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus eterno Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.